Vamos abrir lá em segunda carta do apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós temos falado aí sobre as doutrinas referente à reforma protestante. Nós falamos já sobre somente a fé. A semana passada falamos sobre a depravação total do homem. E hoje nós vamos falar sobre a graça irresistível. Somos salvos somente pela graça ou somente pelo chamado eficaz do Espírito Santo de Deus. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 2, do verso 13 ao verso 17. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus, faremos uma leitura responsiva. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Presta atenção. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Todos juntos, 17? Amém. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Somos agora. Amém, amém. 31 de outubro de 2020. Nós vamos comemorar agora 503 anos da Reforma Protestante. 503 anos da Reforma Protestante. E nós, queridos, nós precisamos, não é para amanhã, não é para hoje, é para ontem, é urgente nós voltarmos a estudar e aprender sobre as doutrinas da graça de Deus. E hoje nós temos um grande privilégio de nós conhecermos os fundamentos da nossa fé, na qual os pré-reformadores, os reformadores e os pós-reformadores foram homens que doaram suas vidas, derramando sangue em prol dessa verdade, o Evangelho da graça. É com tristeza, às vezes eu falo, dói o nosso coração, mas infelizmente muitos evangélicos não sabem nada a respeito dos fundamentos da doutrina basilar da graça de Deus. Isso dói o coração. São alienadas as verdades da graça que está impregnada na Escritura. Eu queria dizer que mais do que nunca, irmãos, nós precisamos voltar às origens das verdades bíblicas, que um dia foram guerreadas com sangue de mártires, de homens, que pagaram um preço grande, para que nós tivéssemos acesso, por exemplo, à Escritura hoje. Que nós, como igreja, possamos voltar à doutrina do somente pela graça. Somente pela graça e graça somente, está ali no nosso slogan. Nós somos salvos pela graça.
Que nós possamos compreender que a salvação em Cristo Jesus é graça de Deus, é presente de Deus. Não é esforço, não é obra, é presente. Eu queria que você lesse comigo, você vai ler vários textos comigo para me provar essa doutrina para você. Efésios capítulo 2. Abre aí, Efésios capítulo 2. Fica com a sua Bíblia aberta, tá bom? Você acompanhar os textos. Seja crente bereano. Efésios capítulo 2, verso 1. Para que nós possamos entender essa doutrina, nós precisamos embasar essa doutrina. Efésios capítulo 2 diz assim: Ele vos deu vida. Está aí na sua Bíblia? Ele vos deu vida. Por que Ele vos deu vida? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Versículo 5. E estando, que irmãos? Nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E isso não é mediante aos meus esforços ou o meu merecimento, é um presente de Deus ao pecador pela obra redentora de Cristo Jesus. Continuando, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E essa fé, chamada fé salvadora, não vem de vós. Está aqui, ó. É dom de Deus. Por quê? Não de obras para que ninguém se glorie, porque somos criatura dele, criado em Cristo Jesus, para que andássemos nas boas obras. Então, queridos, compreender as doutrinas da graça nos faz entender quem nós somos como seres humanos. E quem é esse Deus? O Criador de todas as coisas, o soberano. Quando você lê esse texto, você vai perceber que nós lemos, que ele vai nos mostrar que nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados, ou seja, o homem nasce morto, sem vida. Então precisa de algo sobrenatural, e esse algo sobrenatural, ele vem de Deus. É Deus, pela graça em Cristo Jesus, que concede a você a fé em crer em Jesus. Ah, mas eu não creio em Jesus, então você está morto. Eu não acredito na Bíblia, então você é morto. Porque a Bíblia é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Quem é nós? Quem somos? Quem é Deus? Quando nós estudamos sobre a depravação total, que está aqui em Efésios 2, nós vamos entender a nossa condição diante de um Deus infinitamente santo, santo, santo. E a nossa incapacidade de voltarmos para Deus, de crermos em Deus, de crermos na obra redentora de Jesus, de nos humilharmos e reconhecermos o quão somos pecadores e o quanto necessitamos do amor de Jesus. Não há mérito em nós. Para que Deus nos salve, Deus não exige de nós nenhum pré-requisito, a não ser a fé salvadora em Cristo Jesus. Romanos 10, 9. Abre sua Bíblia lá. Depois, Gálatas 3, 23 a 26. Romanos capítulo 10, versículo 9. Quem achou pode ler. Se com a tua boca confessar o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. E quem confessa com a boca? Quem tem a fé salvadora. Quem foi iluminado pelo Espírito Santo, o qual foi despertado e agora crê no Evangelho de Jesus. Gálatas capítulo 3.
verso 23, até o verso 26, diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, somente se for mediante a obra redentora de Cristo Jesus. Está claro na Bíblia para você? Olha o 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, termina a frase, mediante a fé em Jesus Cristo. Como se torna filho de Deus? Mediante a fé em Jesus Cristo. Como que eu creio nisso? Pela dom de Deus, nos dando a fé salvadora. Ah, mas eu não acredito nisso. A Bíblia diz lá em João capítulo 3, verso 36. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado e permanece sobre ele a ira de Deus. A ira de Deus. Quando nós entendemos a doutrina da expiação, entendemos que Deus nos salva pela graça antes da criação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao verso 20. Daria para ler vários textos aqui, mas escolhi apenas alguns para nós embasarmos nessa noite. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao verso 20. O que diz aí, irmãos? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos, mas pelo precioso, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Quando que foi conhecido o sangue de Cristo? Está aqui, ó, verso 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Antes de criar todas as coisas, Deus já escolheu um povo que foi eleito por Ele, um povo que ia crer na justiça dEle, e um povo que seria salvo por Ele, para a glória dEle, em nome dEle. E em toda a história da igreja, do século 3 ao século 21, nós que mais vamos detectar são pessoas orgulhosas, religiosas, que gostam de, como aqueles fariseus, aparecer algo externo a respeito da sua fé ou da sua religião. Mas isso não salva. Isso não salva ninguém. O que salva é a graça, é a misericórdia, é o amor, é a bondade de um Deus que nos salva mediante a sua eleição. Tem algo que eu fico pensando assim, meus irmãos. Será que eu valorizo o que Deus fez por mim? Será que eu entendi a obra de Cristo na cruz do Calvário? Será que eu entendi que aquele sangue que foi derramado por um judeu numa cruz, esse sangue de fato tem poder para nos salvar? Eu fico pensando, o valor que nós damos na nossa eleição, a forma como nós vivemos, quando dizemos que somos cristãos, a forma que nós valorizamos o que Cristo fez por nós, porque em 1 Pedro fala o quê? Que nós somos comprados, não por ouro, não há dinheiro que pague a sua salvação, meu irmão, é o sangue de Cristo, que vai te absorver no grande julgamento no tribunal, onde todos um dia vão comparecer, você crendo ou não. Quando Deus olha para um homem, Ele não vê a bondade do homem, Ele não vê se o homem é bonitinho, se é feinho,
ele vê se o sangue de Jesus está nele. E se o sangue de Jesus está nele, ele está absolvido. Ele está livre. Ele é livre. E ele sendo livre, ele pode viver uma vida desfrutando da graça de Deus. Então eu fico pensando, parece que tem pessoas que não entenderam a graça. Vive uma vida desgraçada, desculpa a expressão. Não valoriza, não se alegra. Os olhos não brilham. Sabendo que nós merecíamos o inferno, Deus, pelo seu grande amor, nos concede a graça, de graça, sem você merecer. Que algo melhor que isso? Um presente que Deus nos dá, fazendo você crer na obra de Jesus, na qual você não será condenado, mas em breve você será glorificado, terá um novo corpo e viverá eternamente na glória. É como diz a Bíblia, né? As pessoas vivem cegas, elas têm um tampão no olho, elas não conseguem ver um passo daquilo que Deus está fazendo. Deus está salvando pessoas, Deus está livrando pessoas, Deus está libertando pessoas. Louvado seja Deus por isso. E nós devemos se alegrar com isso, nós devemos regozijar com isso, nós devemos celebrar com isso, porque tentam acabar com o cristianismo, mas nunca vão conseguir, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Nós temos aqui um vereador que esteve conosco numa luta para que nós abríssemos o culto, a igreja. E ele sabe a dificuldade que nós tivemos, mas não consegue porque é a igreja de Jesus, e ninguém para a igreja de Jesus, porque Deus está no controle. Sempre tentaram acabar com a igreja, mas nunca vão conseguir, porque Deus é o dono da igreja. Outra coisa que eu queria fazer para nós pensarmos nessa noite: será que nós conseguimos resistir ao Espírito de Deus, irmãos? Será que você e eu temos capacidade de resistir a Deus? Romanos, no capítulo 9, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá. Romanos 9. E aqui nós vamos entender agora o chamado eficaz, a graça irresistível. Nós não estamos lidando com homens, nós estamos lidando com Deus. Romanos, no capítulo 9, verso 19 e verso 20. Quem achou pode ler, por gentileza. Isso. Continua, Zé. Dá 24. Tem o lei do direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer o barro, para a honra e outro, para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dela conhecer o seu poder, suportou muita longanimidade com o vaso da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória, vaso de para que glória preparou os meus irmãos. Ok, tá bom, Thais. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda? Olha só o que o texto diz: pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem que resiste à vontade de Deus? Será que alguém tem capacidade de falar não para Deus? Quem és tu, homens, para discutir isso com Deus? Porventura pode o oleiro perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? E aqui a Bíblia está nos mostrando, nos provando, teologicamente, que é graça de Deus irresistível, quando Deus vai ao encontro do pecador, pela pregação do Evangelho, onde o pecador, quando olha para isso, ele entende o seu pecado e se coloca de joelho, dizendo: eu preciso de Jesus. Agora, quando não fazemos isso, é porque o Espírito não tocou no coração dessa pessoa. E eu posso pregar, eu posso dar a Bíblia para ela, eu posso orar por ela, mas se Deus não vai ao encontro dessa pessoa, nada vai mudar o coração dela.
E é por isso que tem muitas pessoas na nossa qual nós pregamos, nós damos Bíblia, nós enfrentamos, nós evangelizamos, nós damos folheto, nós oramos, e nada. Mas quando um pecador desperta, quando os seus olhos brilham, quando o seu coração se torna sensível, ele abre e vê como eu sou pecador e como existe um Deus soberano e gracioso, ele se rende e ele crê, ele se coloca, ele se entrega para Cristo Jesus. Quando nós não compreendemos isso, irmãos, nós abraçamos todo tipo de heresias que sempre se levantou no contexto da igreja. Eu queria que você lesse Gálatas 1, de 6 a 9, Gálatas 2, de 11 a 16. E aqui tem uma cena interessante. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9. Admira-me que já estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho. O qual não é outro senão que é alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vai além daquele que nos tem pregado, seja o que, irmãos? Amaldiçoado. Só existe um evangelho. Não existe evangelhos, existe um evangelho. O evangelho verdadeiro é Jesus Cristo e este o crucificado. Este é o verdadeiro evangelho. O evangelho de um homem que veio à terra, que morreu numa cruz, que derramou sangue, que foi morto, que sepultou, que venceu a morte e que reina com Deus para sempre e que vem buscar a sua igreja. Este é o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. Este é o evangelho. Mas olha que interessante, não para aqui, né? Capítulo 2, verso 11. Olha o que Paulo faz com Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo da circuncisão, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procedesse corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Segundo a verdade do Evangelho. Paulo repreende Pedro, porque Paulo está vendo o que Pedro está fazendo. Ele não está fazendo aquilo que era para fazer, pregar o Evangelho. Olha o que o texto diz, irmãos. Vi que não procederam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, Pedro, na presença de todos, sendo judeu, vive com gentil, e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem com judeus. Vós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado pela lei. O homem não é justificado pela obra. O homem não tem mérito nenhum. Continua o texto, lê para mim. Fomos cridos em Cristo Jesus. Está aí na sua Bíblia? Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado. E eu fico pensando, qual que é o valor que nós damos nisso? E parece que as pessoas querem dar um jeitinho, né, para agradar a Deus. Então faz campanhas, faz isso, faz aquilo, tenta viver uma vida meio que externamente parecendo que tem mais santidade. Deus não vê isso, irmãos. Deus não vê isso. A Bíblia é clara. Deus, quando olha para mim, para você, um pecador, o que Ele vê é se você tem o sangue de Jesus selado em você. A obra é de Cristo. A redenção foi Cristo que fez. O sangue derramado foi dele. Quem pagou o preço foi Ele. Quem morreu por nós foi Cristo.
Ou seja, toda a glória é para Cristo. Mas nós queremos o homem, por causa do pecado. Nós queremos dar um jeitinho na situação. Mas o texto está nos mostrando, irmãos, essa maravilhosa doutrina, no qual somos salvos somente pela graça de Jesus. Oh, meu Deus! Eu fico imaginando quando Spurgeon pregava esse evangelho para 20 mil pessoas. Na Inglaterra, as pessoas vibravam, sabendo que eram pecadores, mas Deus as alcançava pelo seu precioso amor e pelo sangue da cruz do Calvário. Aqueles corações se derretiam por saber que o evangelho é o evangelho da graça. Somos salvos pela graça. Pela graça somente somos salvos. Que é uma doutrina mais preciosa que essa para nós, para a igreja, sabendo que nós não temos méritos, mas o Senhor Jesus, Ele pagou o preço por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi para o matadouro sem abrir a boca. E lá Ele morreu, no meu e no seu lugar, nos substituindo da ira de Deus e nos dando a graça da vida eterna. Louvado seja Jesus Cristo. Louvado seja Jesus Cristo. Hoje nós estamos aprendendo sobre o chamado eficaz, graça irresistível, entendendo que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo que está nesse processo da nossa salvação. Eu queria falar de 2 chamados de forma bem breve agora. Primeiro, nós damos o chamado externo. O que seria o chamado externo? O chamado externo é o chamado onde nós pregamos a palavra de Deus às pessoas. E a Bíblia diz lá, num texto, não sei se você se lembra, que muitos são o quê? Chamados. Ok? Poucos escolhidos. Por que muitos são chamados? Porque muitos têm a oportunidade de ouvir o Evangelho igual você está ouvindo hoje. Você imagina hoje com a nossa tecnologia, com a mídia social, Instagram, Facebook, WhatsApp, Google, o tanto de pessoas que estão tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho. É muita gente, são milhões. Agora a outra pergunta é, dessas milhões de pessoas que estão ouvindo sobre o Evangelho de Jesus, quantas estão se arrependendo? Se converteu de fato, recebeu uma nova vida e estão testemunhando sobre o amor de Jesus. Então o chamado externo é esse, é uma graça a todos, através da pregação do Evangelho. João 3,36, abre sua Bíblia lá por gentileza. Vamos lá, João 3,16. Como diz o irmão Fernando, todo mundo gosta do João 3,16, né, irmão Fernando? Mas o 3,36 esquece, né? Que é o cumprimento. O que diz João 3,36? Isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não tem a vida eterna, mas permanece sobre ele o quê? A ira de Deus. Lá no Evangelho de Marcos capítulo 16, 15 fala o quê? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Temos feito isso, irmãos. Nós temos feito isso. E de forma abundante, Zé. Temos pregado, temos anunciado, Eduardo, temos falado, temos entregado Bíblias, temos convidado pessoas. O YouTube hoje tem alcançado muitas pessoas, mas a pergunta não se cala: essas pessoas, elas estão se rendendo ao Evangelho? Quando elas ouvem o Evangelho, os seus corações se derretem ao Evangelho doce de Cristo Jesus, na qual elas se rendem e dizem crer, e somente crer, e crer somente na obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
Romanos capítulo 1. Olha que interessante, Romanos capítulo 1. Os homens são indesculpáveis. Romanos 1, 19. Vamos ler? Porque Deus lhe se manifestou. Lê o verso 20, a parte final. Tais homens são indesculpáveis. O Evangelho está sendo anunciado para todos. O Evangelho está sendo pregado para todos. Hoje nós temos uma grande literatura. Hoje nós temos Bíblia escrita em várias línguas. Pessoas estão ouvindo o Evangelho. Os homens são indesculpáveis. Hoje você está ouvindo o Evangelho. Todo domingo que eu prego, você ouve o Evangelho. Agora a pergunta é, o que você faz com isso que você ouve? Você crê nisso? Você crê no Evangelho de Jesus Cristo? Você crê na obra redentora de Cristo? Você crê que Jesus Cristo morreu numa cruz? Você crê que Jesus Cristo te absolveu? Você crê na vida eterna? Não, não creio. Estou sendo indesculpável. A ira de Deus permanece sobre a sua vida. Até quando o Espírito de Deus ir ao seu coração e fazer a mudança na qual você vai se render aos pés de Jesus Cristo. Aliás, lá em Filipenses fala o que mesmo? Que um dia, quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará, sendo no céu, na terra e debaixo da terra. Somente Jesus Cristo é o Senhor. A fé sem conhecimento é impossível. Outro dado importante para você nessa noite, 1 João capítulo 5, verso 12. 1 João 5, 12. Isso. Ou seja, aquele que tem... Lê de novo, Roberto. Aquele que tem o Filho. Quem é o Filho? Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem vida. Por quê? Porque Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele é as primícias, no qual, quando nós morrermos em Cristo, nós ressuscitaremos em Cristo. Louvado seja Deus. Eu fico pensando, queridos, qual o valor que nós damos nisso? Olha como nós vivemos muitas vezes dizendo que somos cristãos. Falamos da graça de Deus como se fosse algo tão simples. Falamos da graça de Deus como se fosse algo banal. Falamos da graça de Deus como se fosse algo assim, uma coisinha simples, uma graça barata. Não! Ele morreu. Ele derramou sangue. Ele foi espancado. Ele foi humilhado. Ele foi transpassado. Ele sofreu agonia. Ele recebeu a ira. Os nossos pecados estavam sobre ele. E mesmo assim ele não deixou de ser obediente até a morte de cruz, para que nós tivéssemos vida. E as pessoas acham que isso é brincadeira. Isso aqui é questão de vida e morte. Eu recebo vida
quando eu creio em Jesus, eu recebo a morte espiritual, quando eu mantenho-se rebelde e nego o senhorio de Cristo Jesus. Para você entender, Jesus é Deus. Jesus é Kyrios, Senhor. Aliás, se você lesse a história da igreja, os nossos irmãos mártires que morriam pelo seu sangue, eles morriam porque eles tinham que adorar César como Kyrios, Senhor. Mas eles falavam: não adoramos o César, não vamos abaixar para César, nós adoramos somente um, e este um somente é Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo crucificado. O Cristo crucificado. A Bíblia diz: como invocarão aqueles que não creram, como crerão aqueles que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Ou seja, a invocação implica a fé salvadora, que implica conhecimento, e conhecimento vem pela pregação e pela pregação do Evangelho. Eu costumo falar isso para minha esposa: eu gostaria de pregar todos os dias, 3 vezes por dia, se pudesse. Porque é isso que faziam os reformadores. Calvino, Lutero, os pós, eles pregavam constantemente o Evangelho, porque as pessoas esqueciam do Evangelho. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho todos os dias, porque é a verdade que nos liberta, que nos salva, que nos livra da ira vindoura e que nos leva para a eternidade. Último versículo, irmãos. João 8,32. Esse você sabe de cor, se você é crente, né? Quem sabe de cor? Então você vai decorar ele hoje, você nunca mais esquecer. O que diz aí João 8,32? O que liberta você, meu irmão? Ah, pastor, quando eu vou na igreja eu sou liberto. Não, você continua escravo. Nenhuma igreja vai te libertar, nenhuma denominação vai te libertar. Quem liberta é Cristo. É Cristo é a verdade. É Cristo que tem poder. Foi Cristo que morreu na cruz. Foi Cristo que foi sepultado. E é Cristo que ressuscitou. E é Cristo que está sentado à destra do Deus Pai. E é Cristo que voltará a buscar a sua igreja. Então nós precisamos conhecer quem é Cristo. Eu preciso conhecer quem é Jesus. Não só de boca, mas saber e experimentar o poder da cruz na minha vida. O poder do Evangelho na minha vida. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Fico pensando, o que a gente tem feito com o Evangelho, gente? Parece que esse Evangelho que tem sido pregado é um Evangelho que não faz diferença. Um Evangelho que não transforma a vida. Parece que é um Evangelho que não tem poder. Não! O Evangelho é o poder de Deus, que liberta, que salva, que cura, que transforma, que muda a história. Se esse Evangelho que você tem ouvido não faz isso na sua vida, é que você precisa ouvir o Evangelho. O Evangelho. Eu queria lembrar você, lendo Romanos 8. E só você vai crer no Evangelho se o Espírito Santo agir na sua vida. Porque se o Espírito Santo não agir em você, você não vai crer no Evangelho. Você vai rejeitar o Evangelho. Romanos capítulo 8. Verso 1 ao verso 4. Vamos ler todos juntos? Os homens lerão os versículos ímpares e as mulheres os versículos pares. Romanos 8, verso ímpar. Vamos lá, irmãos, homens? Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em... As irmãs, por quê? Porquanto o que for impossível à lei,
no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito, as irmãs, a fim o Espírito. Se o Espírito não agir na sua vida, você não vai crer nessa mensagem, você vai continuar rejeitando essa mensagem, e você vai continuar vivendo a mesma vida que você vive há 50 anos. Nada de mudança. Nada de mudança. Caminhando a passos largos do inferno. Hoje é noite, irmãos, de nós pensarmos. Nós temos aprendido que a vida é breve, a vida é curta. Temos a oportunidade todos os domingos de te ouvir o Evangelho. Todos os domingos. Nós temos pregado o Evangelho, o Santo Evangelho, do Cristo crucificado, daquele que morreu, mas que pode dar-nos a vida. E aqui, nós não estamos pregando religião. Religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Somente Cristo. E Cristo somente. Eu não conheço sua vida. Não conheço o seu coração. Mas Deus o conhece. E nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias têm batido a nossa porta. É tempo de arrependimento. Arrependimento significa metanoia. Metanoia é mudança de vida. Se de fato eu tenho um encontro com Cristo, a minha vida é transformada, não porque eu sou bom, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. Que Deus te ajude nessa noite. Que você saia dessa noite lembrando do Evangelho, daquilo que Jesus Cristo um dia fez por você e daquilo que Ele tem feito, porque sempre a palavra de Jesus é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está nos chamando, o convite está feito, a graça é escancarada e escandalosa para todos aqueles que de fato querem ter uma vida e ter a vida eterna. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que o Espírito Santo possa fazer a obra no seu coração, mostrando para você que você precisa, assim como eu, do Evangelho de Cristo e este crucificado. Que Deus te abençoe. Vamos orar?